Sou Santana, do canal Somos Luz e o Meio. Hermano. Bueno, vamos a esperar un momento más, a ver, cosas de los directos. Vamos a ver. Tá, vamos lá. Aceitar. Transmitir em directo. Tá, agora. Agora aceita você. Eu mandei pra você e você aceita. Ai, que bom. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Soy Santana del canal Somos Luz y Medio BCN. Y estoy esperando aquí el psicólogo que entre y acepte la invitación para que podamos hacer el directo sobre educación emocional. Y el tema de hoy será buscando el equilibrio emocional a través, no, buscando el equilibrio emocional en tiempos de crisis. Tá. Bom, y el directo lo haremos en portugués, porque el psicólogo es brasileño, pero luego subiré al YouTube, que lo iba a hacer desde allí, pero hubo un problema de conexión y no hemos podido realizarlo. Pero luego lo subiré en diferido y pondré los subtítulos en castellano, ¿vale? Así que... Oh, Santana, olá! Eu não tô te vendo, eu nem tô te ouvindo direito. aqui eu tô. Ah, eu tô na parede. Aí. Bom. Você tá me ouvindo? Perfeitamente. Só deixa eu conectar aqui dentro do fone para o áudio ficar só aqui para nós. Você tá me ouvindo? Tô escutando um barulho no meio, assim, sabe? Agora eu acho que dessa vez. Você me ouve, Santana? Eu ouço, sim, som de fundo, Ah, como um barulho de um papel, sabe? Quando você pega um papel e fica rasgando. sei. Mas melhorou ou ainda tá muito alto esse barulho? Ah, mas tudo bem, vamos fazer assim. Boa tarde, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, tá? Eu sou Santana, prazer, é a primeira vez que nós estamos nos vendo, primeira de muitas, espero. É um prazer e é todo uma tê-lo aqui conosco. Para quem não o conhece, o nome dele, devocional, é Haribactadas, tá? Mas o nome dele civil é Hermano Trineto de Almeida Gouveia Matos. Ele é graduado em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em Psicoterapia Analítica pelo Instituto Junguiano da Bahia. Además, também fez
psicologia junguiana com enfoque na prática clínica pela Uniredentor, no Rio de Janeiro. E saúde mental, pela Faculdade do Instituto de Ensino Superior Múltiplo. E há 20 anos como leitor, pelo título de Dandari Swami, cursou o seminário de Psicologia. E atualmente ele trabalha no Hospital Regional, né? Ele faz palestras, ele também atende online e tem um consultório lá. E eu estou aqui bastante para o ele fez essa graduação na de Psicologia Hare Krishna com o título ademais, ele fez um estudo de 4 obras devocionais clássicas. E você fez no Bhagavad Gita. E eu falei, ele é muito bom. E as outras lives que eu assisti sua, você saber que você que não falar nada. Hoje, vendo os seus... Ah, e ademais ele tem 3 livros que são maravilhosos. Que o primeiro foi em 2015, Conexões Sagradas, 3 histórias sobre a busca humana pela experiência da totalidade. O segundo, Ser Mais Inteiro, dos resgates das sombras ao anseio pelo transcendental, 2015. O atual livro dele é Refazendo a Alma, Diálogos sobre Psicoterapia, Transformação e Cura, de 2024. Então, Prabhu, agora que as pessoas mais ou menos sabem com quem estamos falando, quero voltar aqui. Então, como eu falei para você, a minha intenção, sobretudo, é chegar na pessoa que não tinha acesso. Mas como eu não vou deixar de fazer. Eu quero perguntar para você. Eu estava lendo um livro do Daniel Goleman, devorar os seus livros. Mas nesse tema que nós vamos falar especificamente, que é buscando o equilíbrio emocional em tempos de crise, quero fazer uma pergunta. A pergunta é o seguinte: como chegar ao trânsito easy? Para perguntar para você se ela era existencial ou era rural. Mas terminando de ouvir o seu podcast, falar Jeep, agora esqueci o nome, você estava falando de evolução. Você também sobre isso, sobre a educação masculina e a educação feminina. Na estrutura, como que a gente faz para estrutura como que seria possível Olá, peraí, que agora tá pensando, daqui a pouco ele volta.
Bom, você já voltou para. Agora, você ouviu a minha pergunta? Não sei se eu me expliquei bem. Bom, ele saiu, agora vamos esperar ele voltar de novo. A conexão, eu fiquei bem, deu para você ouvir. Você quer que eu reformule a pergunta? Não, é porque você consegue me ouvir, Sandra? É porque eu tô, na verdade, eu tinha me programado para fazer no computador, mas essas coisas da tecnologia, né? Acabou não conseguindo fazer no computador, eu precisei fazer aqui no celular, e eu tô com uma dificuldade aqui com o celular, de resolução de imagem. Então, de antemão, já peço desculpas aí a você, mas a gente vai seguir, tá? Então, assim, eu peguei um pouquinho da sua pergunta, teve uma oscilação no sinal, mas eu consegui pegar um pouquinho da sua pergunta. Eu vou falar um pouco e aí a gente pode ir conversando, tá certo? Para eu não me estender. Veja só, a proposta da live é muito, assim, desafiadora, porque a gente está buscando, todos nós, em certa medida, um equilíbrio emocional em tempos de crise. E qual é o tempo em que a gente vive? Se a gente for para as tradições espirituais, principalmente a tradição védica, que é onde eu tenho a minha formação espiritual e religiosa, se diz que atualmente vivemos na Era de Kali. A Era de Kali é considerada a era de hipocrisias e desavenças, segundo as escrituras védicas. E uma era onde as boas qualidades humanas elas tendem a diminuir em relação às qualidades negativas. Então, se diz que em Kali Yuga, um dos grandes desafios é justamente o exercício da vida espiritual, da prática espiritual. Porque é uma atmosfera muito sobrecarregada, né, de más qualidades, de problemas de toda a natureza, a nível de ecossistema, a nível social, a nível econômico. Então, hoje, para a gente sobreviver nesse mundo, com algum nível de qualidade de vida e saúde mental, é um desafio muito grande. Então, o nosso objetivo, digamos assim, a nossa proposta é pensar hoje como a gente pode cultivar o equilíbrio, a estabilidade emocional, se o tempo todo nós somos estimulados também nessa sociedade por diferentes tipos de estímulos, né? Que vêm através do mundo externo, que vem também através das nossas próprias emoções, né? Do contato com o nosso mundo interior. Então a ideia hoje é falar um pouquinho sobre isso. Eu estava aqui vendo na sua primeira, na live que você fez com Bahia. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Você bem? Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo a voz com interferência, mas eu acho que você me ouve bem, né? Sim, corta um pouquinho, mas eu consigo lhe ouvir. Vamos fazer o seguinte. Vamos pode explicar para a pessoa o tema relacionado do nosso cérebro emocional. Sim. O livro que estava lendo, eles estavam falando exatamente disso, porque a nossa falta de educação emocional faz com que o nosso inconsciente prevaleça no nosso racional. Sim. Não é? Então, nós temos que refazer conexões, a higiene, né? Nós temos que fazer uma higiene
cerebral, cerebral não, neuronal, para nós criarmos novas rotas de pensamentos que seja coerente com as ações que nós queremos fazer, realizar. E dá trabalho, como tudo nessa vida dá trabalho, que as pessoas querem mudar, querem co-criar, mas fazendo exatamente o mesmo. Como já dizia Einstein, você não pode chegar a um resultado diferente fazendo exatamente o mesmo. Então, explica para a gente como o nosso cérebro emocional, que pelo que eu entendi, se eu estiver errado você me corrige, ele é mais antigo que o racional, que o cognitivo, que o primitivo. Só que o primitivo, ele é muito, o nome já fala, ele foi muito mais importante para a nossa evolução, porque era sobrevivência. Ou você corre, ou você ataca. E o emocional não se desenvolveu. E aí, quando esse primitivo, que foi necessário para a evolução do nosso córtex cerebral, até hoje, o que você falou perfeitamente, a sociedade está sendo feita para cada vez mais a gente está no cérebro primitivo. E quando o córtex se desenvolveu, aí entra, acho que é perfeita a sua linha de terapia, a junguiana, ademais utilizando muito bem a parte espiritual, sobrevivendo. A gente está sobrevivendo, mas a palavra fala, se sobrevive, não vive. Então, para a gente sair desse automático, da coisa de estar fazendo sempre o que está predestinado para a gente sobreviver, porque tem tanta ansiedade, e começar a tratar, conhecer o nosso emocional, o nosso cérebro. Então, explica para a gente mais ou menos como que a gente pode fazer, primeiro, para ser consciente que a gente tem, o cérebro são conexões, né? E a gente está no automático. E para sair desse automático, tem que se conhecer. Para conhecer o outro, a gente precisa se conhecer, né? Como você colocou bem, Santana, nós temos um registro de um cérebro emocional que está muito ligado à nossa ancestralidade enquanto espécie. Então, primitivo, ele se guiava muito mais por uma natureza instintiva, por uma natureza emocional, onde você deu o exemplo da sobrevivência. Então, ele ia percebendo no ambiente que ele vivia, que era um ambiente extremamente hostil, né? Um ambiente de floresta, um ambiente de muitos predadores à vista. Então, ele foi percebendo e foi desenvolvendo determinadas emoções que foram necessárias tanto para a sua subsistência, também para a propagação da espécie. Então, essas emoções, né, como o medo, principalmente, a ira, né, e outras emoções mais emoções relacionadas ao desenvolvimento da espécie humana, né, que foram importantes também para o processo de acasalamento, para o processo de reprodução humana. Então, tudo isso criou um arcabouço emocional que foi se desenvolvendo paralelo ao desenvolvimento do homem na história da civilização. Então, a gente chega, ou melhor dizendo, a gente nasce hoje com o cérebro, com registros, né, da tendência de reproduzir determinadas experiências e determinadas emoções. Por isso que as emoções, elas têm um caráter universal, né? Então, o choro, a ira, a alegria e outras diversas emoções, independente de fatores culturais, elas têm um modo de expressão muito similar. Tanto que a criança nasce, ninguém ensina a criança a sorrir, a chorar, né, a pedir. A criança já nasce, ela já tem a tendência de reproduzir determinados comportamentos. É claro que, a depender da cultura, Santana, algumas emoções são reforçadas ou reprimidas, dependendo do contexto cultural. Mas a gente já nasce com um repertório básico de emoções necessárias à nossa subsistência nesse mundo. E hoje o que acontece muito
é que a nossa sociedade é uma sociedade que criou uma cisão entre o racional e o emocional, né? O racional também é importante. O desenvolvimento do ego, da identidade, da nossa estrutura de personalidade é importante. A razão, a consciência, elas trouxeram muitos benefícios para o desenvolvimento da civilização humana. Então, a razão e a consciência são importantes e fundamentais. Mas, de um modo geral, somos criados para fazer uma separação, como se razão e emoção não pudessem estar dialogando, não pudessem estar presentes no nosso desenvolvimento como um todo. E aí, com isso, por conta da nossa sociedade ser muito utilitarista, pragmática, produtiva, né? Então, o indivíduo hoje é formado para quê? As pessoas são formadas para serem produtivas, em termos de mão de obra, em termos de trabalho. Então, você tem que ser consciente, tem que ser racional, tem que fazer tudo certo. É como se fosse uma peça dentro de uma máquina, dentro de uma grande engrenagem que é a sociedade humana. Então, a gente é condicionado a isso. E aí, se, né, trazendo agora uma perspectiva junguiana, se a gente reforça na nossa personalidade apenas um aspecto da nossa possibilidade de existência, que nesse caso que eu estou falando seria o aspecto racional, se a gente reforça muito isso na personalidade, a gente deixa de desenvolver o aspecto emocional, né? E aí esse emocional, muitas vezes, vai para o campo da sombra, esse emocional vai sendo relegado. Na clínica a gente vê muito isso. Às vezes a gente recebe um paciente, ele nem diz o que ele está sentindo, ele está tão desconectado das próprias emoções que a gente precisa fazer um trabalho de acolhimento, de abertura, para que ele possa falar de suas dores, suas dificuldades, suas questões. E aí, juntamente com ele, a gente ajudá-lo a nomear o que ele está sentindo. Se é raiva, se é ira, se é inveja, se é mágoa, se é... Né? A gente vai fazendo esse trabalho com ele. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas são tão desconectadas das próprias emoções que elas não conseguem nem explicar o que elas sentem. É perfeito. E outra coisa, não só não ter conhecimento do que você sente, do seu emotivo realmente, e como isso atua no seu racional. E você deu um exemplo perfeito, que teve essa cisão. É igual ciência e espiritualidade, tá tudo junto. A razão, o cognitivo e a emoção são complementares, não são dispares, né? E vamos falar um pouco sobre o cérebro emocional e sobre uma coisa que você falou que eu achei maravilhosa, que foi no seu livro ou foi no outro? Aqui, peraí. Eu tô um pouquinho nervoso. Entre a conexão que vai e a conexão que não vai, né? Vamos lá. Tá, a gente estava falando do cérebro emocional. Então, vamos falar para o pessoal, como eu falei para você, essa live aqui, a primeira, vai ser para as pessoas se familiarizarem com o seu próprio, não só a sua própria emoção, mas com o seu próprio corpo, seu próprio cérebro, né? Porque não dá para você, como você disse, quando a pessoa chega na consulta, nem sabe dizer o que se tem, não, o que se tem não, o que se sente, ele sente, mas ele não sabe verbalizar. Você vê como uma coisa é tão importante uma como a outra, né? Tá completamente essencial. E ele está tão automático que já é pré-determinado agir sem pensar. Ele acha que é um ser racional, só que ele não está pensando, ele está reagindo, né? E como o nosso cérebro emocional, a inteligência emocional, como a gente aplica isso? E... Olá, um momento, hein? Com a interferência social que você colocou muito bem, para a gente chegar nessa alfabetização emocional, principalmente na sua clínica, com seus pacientes, qual é, buscando equilíbrio nesse equilíbrio emocional, nesses tempos de crise,
Você não percebe que domestificalização, uma idiotilização do ser humano, porque as pessoas, primeiro, você não pode envelhecer, você não pode errar, você tem que ter tal coisa. E como a gente estava falando, você é uma engrenagem dessa malha, dessa matrix, que as pessoas nem têm consciência de si. Eu lembro na sessão, a semana, quando eu comecei a fazer a terapia, ela perguntou, e você? O que você sente? Qual que é a sua reação com fulano de tal? E eu sou o filho menor de 9. Nunca tinha parado para pensar e para me perguntar o que eu realmente quero ou não quero, o que eu realmente sinto ou não sinto. Se eu estou fazendo aquilo porque está inconscientemente para ser feito, que era o que estava sendo, você reproduz. E eu parei e pensei, não, mas não é, eu não penso assim, eu não quero estar assim. E aí é para chegar na causa, né, que é a grande dificuldade. E saber olhar para essa. E quando você abre a caixa de Pandora, as coisas não são bonitas que estão lá dentro. E como que, através da analítica junguiana, que me interessa muito, esse acolhimento, quem chega no seu consultório, como eu falei, a gente chega com uma coisa desconhecida, mas a gente sabe qual é essa dor, se percebe. Quem passa por uma depressão ou passa por uma coisa, um abuso psicológico, e quem tem uma Sim. carência química ou uma dependência emocional sabe, não precisa falar nada aí, quanto o emocional é importante. Quem chega assim no seu consultório hoje em dia, Prabhu, com as suas ferramentas, porque esse é o intuito, além de divulgar saúde mental, divulgar a sua técnica, que eu acho que ela é muito boa, que ela equilibra muito bem corpo e alma. Uma pessoa quando chega lá, sem saber o que tem, mas sentindo muita dor, qual é o processo? Então, geralmente, esse tipo de situação que é muito comum, né? As pessoas sentem a dor é genuína, é verdadeira, é autêntica, mas o discurso, a nomeação do que está sentindo ainda está muito confuso. Então, geralmente, o primeiro trabalho, Santana, é um trabalho de receptividade, acolhimento, de criar, usando aqui uma terminologia da alquimia, o T-. T- é um espaço terapêutico, reservado, seguro, onde a confidencialidade se faz presente, onde ele sinta, o paciente sinta, que ele vai ter condições de falar ali sobre suas questões sem ser recriminado. Porque não existe assunto na terapia que não possa ser falado. Todo assunto pode ser falado, é importante. Tudo vai depender do que o paciente traz. Então, o primeiro momento é esse: do paciente seguir no processo e sentir confiança no terapeuta. Que o terapeuta está ali para acolhê-lo e não para julgá-lo, certo? Até porque no mundo as pessoas hoje em dia não têm tempo para ouvirem umas às outras. As pessoas hoje em dia, muitas vezes, ao ouvir uma determinada pessoa, já julga, sem o entendimento, uma compreensão mais ampla da situação. E, além disso, logicamente, é muito diferente você conversar com um amigo, com um pai, com uma mãe. Por mais que essas pessoas queiram lhe ajudar, é muito diferente da escuta de um profissional, um psicoterapeuta, né? De um profissional que foi treinado para ouvir certas coisas, né? Que uma pessoa leiga, por mais bem intencionada que seja, não vai conseguir perceber. Então, nosso primeiro movimento é esse. Então, quando o paciente começa a falar, acontece algo quase mágico, digamos assim. Porque quando a gente fala, a gente não só dirige a nossa fala ao outro, a gente também, ao falar, se ouve, certo? E quando a gente fala e se ouve, a gente começa a refletir sobre aquilo que a gente está falando. É como lecionar, né? Não sei se você já teve essa experiência de lecionar, de dar aula, dar palestra. Quando a gente dá uma palestra,
a gente acaba passando um pouco da nossa experiência para os outros, a gente acaba ensinando, mas a gente também aprende, porque aquela palestra não é só para o outro, é para a gente também, é para nós mesmos. Então, na terapia, o paciente começa a perceber que é diferente ele pensar uma coisa sozinho e ele começar a falar para um profissional. Aquilo tem um retorno para ele diferente, até porque o profissional de psicologia, o psicoterapeuta, como é que ele vai atuar? Ele vai fazer questionamentos, ele vai fazer pontuações, ele vai trazer reflexões sobre coisas que a pessoa não se deu conta até o momento. Ele vai através do discurso do paciente, ampliar a possibilidade do que pode estar acontecendo com ele através de algumas ferramentas que a terapia proporciona. Então, de um modo resumido, Uhum. Por que você acha? o paciente se sente seguro para falar sobre qualquer tema e o psicoterapeuta começar a fazer as devidas intervenções. Pessoas me perguntam, mas eu não preciso de terapia. Eu não tenho depressão, eu não tenho não sei o quê. Você vê como uma coisa é tão enraizada. Eu falo, pois é, mas prevenção é a base para tudo. O diagnóstico é importante. E você não ter tal coisa não significa que você não tenha que se preencher de conhecimento para não chegar a passar. Está tão enraizado na nossa vida da gente só é, tratar a causa, mas não o que vem de antes, não chegar aqui. É como a velhice. Eu agora tenho 45, mas eu estou exatamente do jeito que eu sempre quis estar, porque começou na adolescência. O trabalho vem de lá. E é muito intuitivo, por isso que a emoção é muito importante. E, e as pessoas perguntam, mas o que eu vou falar para ele? É uma pessoa desconhecida. Eu falo, cara, eu sou bem extrovertido. E eu falo, mas é a melhor coisa. É a melhor coisa, porque não é seu amigo. E outra, se você tem que ter uma simbiose, você tem que ter uma química e uma confiança com seu terapeuta, senão a coisa não flui. E não conhecer, e você não pode socializar com ele não é seu amigo. Ele vai te falar coisas que você, de repente, não está preparado para ouvir, mas é bom porque faz você reflexionar. Né? E as pessoas acham que vão na terapia e que o terapeuta vai dizer o que ele tem que fazer. Não, é você que tem que se dar conta. Né? É você que tem que se dar conta e é você que tem que. Perdão, por exemplo. As pessoas. Isso eu consegui já administrar antes de fazer terapia. É como amar. Como é que você vai dar amor para alguém? Como é que você vai perdoar alguém se você não se perdoa e você não se ama? Né? Aí vem a construção da autoestima também, que são temas. Eu estou jogando vários assuntos assim, meio desconexo, para as pessoas se sentirem mais ou menos identificadas, e como não tem muita gente, não tem coisa no chat, por isso que eu estou jogando essas coisas assim, para esse vídeo ser interessante para quem for ver, e que são temas assim gerais, né? E então, eu quero te perguntar por que as pessoas são tão reticentes em, primeiro, reconhecer que precisa de ajuda, né? E esse preconceito que tem-se dessa estrutura que a gente vive para você chegar com... As pessoas, hoje em dia, ainda têm esse preconceito com a saúde mental. Não sei se eu falei para você, já vou terminar a pergunta. Quando agora em abril eu somatizei por primeira vez, eu estava uma crise depressiva muito forte, eu sangrei, literalmente, pelo ânus, e pus em 3 semanas assim. As pessoas se impactam com sangue, com a coisa física, como se essa dor fosse uma dor, é como uma ferida, ela tem que estar aberta assim, como se essa dor, ela não é, ela é
infimamente inferior à dor que te leva a anular essa dor física, porque a física, sinceramente, você cura, você não, sabe? Agora, essa interna é tão grande que as pessoas não enxergam e não veem, né? E agora eu quero te perguntar o seguinte, Prabhu, como que você, desde da sua experiência, você ainda vê por parte de alguns profissionais também querer impor ou não a sua, a sua linha de terapia? Ou cada vez mais os médicos, em geral, estão se dando conta que o importante é o paciente? Veja só, Santana, eu acho que sempre vai existir pessoas que são mais estreitas, que são mais fechadas em suas próprias verdades. Isso vale para defender uma abordagem psicoterapêutica, defender um time de futebol, uma religião, né? O fanatismo, o preconceito, ele aparece sobre várias roupagens na nossa sociedade, não é verdade? Então, acho que sempre vai existir isso. Mas eu venho percebendo que há uma abertura hoje para entender que falar de saúde mental e tratar da saúde mental é um tipo de abordagem que não pode se restringir apenas à psicoterapia e medicação. Eu, como profissional de saúde, eu entendo que a base de muitos tratamentos em termos de saúde mental está em psicoterapia e medicação. Mas hoje, Santana, a gente tem tantas abordagens integrativas, terapêuticas, que podem ajudar, né, na recuperação do ser humano em diferentes níveis, que eu considero importante considerar, entende? Então, hoje tem, aqui no Brasil, eu acho que no mundo todo, né, a gente está vendo aí cada vez uma aceitação mais popular das terapias integrativas, como reiki, massagem, yoga, né? Então, eu acho que o terapeuta ele pode ajudar o paciente a encontrar um caminho, uma perspectiva de vida, mas o paciente também precisa ter autonomia para, além da terapia, da medicação, se for o caso dele usar uma medicação, ele correlacionar outros tipos de tratamento, sabe? Eu não acho que psicoterapia e medicação dão conta de tudo. Às vezes ele pode encontrar, além da psicoterapia e da medicação, um apoio espiritual, uma instituição religiosa, né? Ele pode encontrar um trabalho meditativo dentro de um processo de yoga genuíno, que ele pega um profissional capacitado, experiente, que vai orientá-lo bem. Ele pode se identificar em fazer uma atividade física, né? Hoje em dia a gente fala muito isso, né? Que a saúde mental também passa pela dieta alimentar, por uma atividade física regular, por hábitos de sono saudáveis. Né? Então, tudo isso é como um mosaico, né? É um mosaico. São várias peças que compõem a imagem do que a gente entende de saúde mental. Então, a gente vai ter várias coisas ali. Né? A psicoterapia, a medicação, terapias integrativas, acompanhamento espiritual, dentro de uma instituição que ele se sinta acolhido, entende? E tudo isso é importante. Então, se eu percebo que para um paciente que eu acompanho, determinadas terapias ajudam ele a se estabelecer, a se harmonizar, por que eu devo funcionar? Por que eu devo desestimulá-lo na aceitação dessas terapias? Por quê? Com que direito eu tenho? Eu não tenho esse direito. Né? Agora, se ele adota algo que é disfuncional para a vida dele, e ele começa a se queixar disso, começa a se queixar, isso começa a afetar a vida funcional dele, a relação com as pessoas, e ele traz como uma questão, então a gente vai trabalhar por que ele está seguindo aquele caminho. Mas fora isso, se o paciente está harmonizado, eu não posso diminuir qualquer outra forma de apoio que ele encontre por achar que apenas a psicoterapia é o mais importante. Tudo complementa, né? E você falou uma coisa perfeita aí.
essa base, que é corpo e da mente, tem como engatinhar e tateando, ficar em pé e depois você quer correr, né? Então, corpo e mente, o seguinte é a alma, é o espírito. Não tem para onde. E que bom, porque você percebe por você mesmo uma perda muito grande. Tem um caminho do autoconhecimento, da dor, mas chega, ou de uma forma ou de outra. Então, meu querido, isso, como que você, só pelo título dos seus livros, e tudo isso que a gente está conversando assim em geral, como que você passou isso? Eu ainda não li, mas eu vou ler. Para Conexões Sagradas, 3 histórias sobre a busca humana pela experiência da totalidade. E ser mais inteiro. Dos resgates das sombras ao obseio, não, desculpa, ao anseio por transcendência. E Refazendo a Alma, diálogos sobre psicoterapia, transformação e cura. Fala um pouco para a gente desse livro, quem está interessado em conhecer a sua obra, que de momento tem 3, sobre o seu trabalho online, essas pessoas desde aqui da Europa podem entrar em contato com você para ser qual é a sua disponibilidade online. Eu vou deixar aqui o seu Instagram e o seu correio eletrônico, que eu já tenho aqui também. Fala pra gente, por favor, sobre como que você que não está me faltando a palavra, como que você transpassou tudo isso aqui nessas 3 obras? Como que foi? Como foi o primeiro, assim? Cara, isso aqui tem que ser falado. Pois é, né? Eu vou me apresentar um pouquinho também, eu vou falar dos livros, para me apresentar rapidamente. Eu sou de Salvador, na verdade, né? E atualmente eu moro em Campina Grande, aqui na Paraíba, que é um estado do Brasil. Eu estou explicando porque tem, né, você está em Barcelona e tudo, e estou tentando situar geograficamente as pessoas que estão vindo para saber onde eu estou. Eu trabalho aqui, eu sou concursado, trabalho no hospital regional aqui da cidade e tenho um consultório particular com atendimento presencial e online, certo? Então, a possibilidade de atendimento online é muito boa porque a gente pode acompanhar pacientes de vários lugares do Brasil e do mundo, né? Então, as fronteiras geográficas diminuem ainda. Né? Eu tinha uma paciente da Dinamarca, por exemplo. Era uma brasileira que morava lá e a gente fez um trabalho por um tempo, ela morava na Dinamarca, a gente só precisava ajustar o fuso. Então, eu atendo online, né? Se alguém tiver interesse em tudo, ainda tem alguns horários disponíveis, a gente pode tentar ajustar um horário. Com relação aos livros, esses livros eles surgiram de uma necessidade de fazer uma interlocução entre a psicologia de base analítica junguiana, que é a abordagem que eu trabalho, que eu considero que na psicologia é a abordagem que consegue mais dialogar com a espiritualidade. Então, os livros são a tentativa de articulação com a abordagem analítica junguiana e a tradição espiritual dos Vedas, a tradição védica, que é a tradição da minha formação espiritual e religiosa como membro da ISKCON, da Sociedade Internacional para a Consciência de Cristo. Então, nesse ínterim, né, nessa pegada, digamos assim, foi feito o primeiro livro, Conexões Sagradas, que é uma leitura de 3 histórias da mitologia indiana, de uma obra chamada Srimad Bhagavatam, que é uma obra filosófica e espiritual, onde são 3 histórias de pessoas que tiveram um tipo de experiência e realização com a dimensão do sagrado. Então, eu reconto essas histórias e vou analisando essas histórias dentro de uma perspectiva teológica e psicológica. Né? Eu vou fazendo um trabalho que na abordagem junguiana é chamado amplificação. Então, você pega uma história e vai analisando, trazendo paralelos
culturais, da mitologia, da filosofia, para explicar melhor aquela história, você vai trazendo outros saberes que ajudam no entendimento daquela história. Todas as três histórias têm como elo em comum pessoas que tiveram alguma realização com o sagrado, certo? Então esse é o primeiro livro. O segundo, que é o Ser Mais Inteiro, eu vou trabalhar sobre o conceito de sombra, que é um conceito importante na abordagem de Jung, que a sombra é aquela dimensão da nossa personalidade que a gente reprime, digamos assim, porque a gente coloca todas aquelas qualidades, características que são consideradas socialmente inaceitáveis. Então, tudo que um ambiente social, a cultura, a família tende a rejeitar, a gente, de forma muitas vezes inconsciente, acaba colocando nessa dimensão da personalidade que é a sombra. Só que tudo que é reprimido, em algum momento, ele pode retornar na nossa vida consciente e às vezes retorna de uma forma um tanto desastrosa para a gente e para as pessoas com as quais a gente convive. Então, vou trabalhar o que é a sombra, eu vou demonstrar, conforme Jung preconizava, que na sombra não tem só coisa ruim, tem muita coisa, tem muitas qualidades que são positivas, mas que às vezes a gente reprime, porque a nossa família, a cultura não aceita. E vou demonstrar que a sombra ela pode ser também utilizada, desde que você tenha consciência, desde que esteja dentro de um processo de psicoterapia espiritual. A sombra ela contém elementos que podem ser transmutados, podem ser transformados para o crescimento da nossa personalidade e também para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, por isso que tem essa relação do resgate das sombras, então da necessidade de conscientização dessa natureza humana que às vezes a gente desconsidera e a busca pela espiritualidade. Então, o segundo livro trata disso. O terceiro livro, que é o mais recente, O Refazer da Alma, ele, na verdade, é um livro escrito sob a forma de um diálogo, uma conversa entre um psicoterapeuta e estudantes universitários, onde vão sendo tratados vários temas voltados à prática da psicoterapia. Então, aquilo que você colocou. Por que as pessoas, muitas vezes, precisam de psicoterapia e resistem à psicoterapia? Nesse livro eu respondo. Então, a gente vai trabalhando vários assuntos, como é a relação terapêutica, quais são as fases da terapia, quais são as qualificações necessárias para um psicoterapeuta, qual é a importância da espiritualidade dentro do trabalho clínico, né? Como é que a psique humana se manifesta em termos de sintomas, em termos de produtos do inconsciente. Então, é um livro mais voltado para o campo da psicologia, Santana, mas por ele ser um diálogo, eu acredito que a linguagem está clara, está objetiva, mesmo para quem não é da área da psicologia. Olha, eu vou ler esses 3 livros em fevereiro, quando eu chegar no Brasil, que vão estar autografados e dedicados, né? Muito. Tudo bem. Olha, fala pra gente como é que a gente faz para conseguir esses livros. Através do seu Instagram e do seu correio eletrônico, que é... Deixa eu ver aqui. Bom, pode falar. Eu vou botar aqui na descrição, mas se você quiser falar pra gente. Que é o arroba Hermano Trineto no Instagram. Os 2 primeiros livros, eu tenho aqui, eu já reservei os seus, mas os 2 primeiros livros, certo? Eu fiz, porque assim, né, eu não sou um escritor, eu sou um escritor por vocação, por uma necessidade de transmitir. Eu não minha carreira profissional seja escritor, entende? No Brasil, o primeiro e o segundo livro. Mas eu posso, quem tiver interesse, entre em contato, que eu encaminho para links que eles estão sendo vendidos em outros locais.
Tá certo? Então, o primeiro e o segundo, né, que é o Conexões e o Ser Mais Inteiro. Quem tiver interesse, entre em contato que eu oriento onde procurar. Agora, o mais novo livro, que é o Refazendo a Alma, eu tenho, tá todo com... É um livro desse ano, né? Então, ele ainda tem vários exemplares. Quem tiver interesse, entre em contato comigo também. Ok. E tem a opção online também? O audiolivro? Não, é só impresso. O projeto que é o e-book, né? Eu estou com esse projeto para o próximo ano, de produzir um e-book dos 3 livros, né? Então, seriam 3 e-books separados, que aí dá a possibilidade, que no Brasil está tendo uma aceitação maior agora desse formato de livro, o e-book, né? Então, eu estou com um projeto para o próximo ano lançar esses 3 livros em formato de e-book, para facilitar também o acesso das pessoas. E audiolivro? Tem umas... Também, né? Extras. Eu nunca pensei, Santana, eu nunca pensei de lançar em audiolivro, mas eu vou pesquisar e é uma ideia interessante. Porque, além do que, eu terminei de ver uma série, uma plataforma que chama Gaia, como Netflix, mas é da parte espiritual. Bom, como Netflix, sim, não. Vamos valorizar Gaia, né? Não vamos menospreciar. E estava falando exatamente sobre isso, sobre a vibração, que é o som, a palavra. Né? Tudo é vibratório, tudo é a base do fotão. E as nossas conexões auditivas têm uma conexão e assimilação muito superior à dos olhos. Por isso que hoje eu gosto muito de ler, mas eu não gosto de ler no tablet nem no computador. Sim. Eu trabalho há muitos anos com isso. Eu gosto de ler no livro. E tinha um pouco de preconceito e tal do audiolivro, porque você pega um pouco, a pessoa tem que ser muito neutra, mas queira ou não, passa um pouco da interpretação. Mas você tem que saber ouvir também. E por isso que eu perguntei para você, do audiolivro é muito mais acessível que o e-book, as pessoas escutam melhor e assimilam bem melhor. Olha, Prabhu, eu sei que você tem que trabalhar. Muito obrigado. Quero te agradecer muito, dizer que eu sou um seguidor seu, tá? E não termina aqui. Vamos continuar. Teve algo que você queria falar sobre buscando equilíbrio emocional em tempos de crises que eu não perguntei ou eu não pus aqui em pauta que você queira falar? Então, eu acho que é um tema bem amplo, né, Santana? E eu acho que de uma forma ou outra, a gente organizando outros encontros, a gente vai acabar retomando esse assunto, né? Porque eu acho que é um tema que todo mundo está buscando. Como a gente pode ter uma estabilidade, ter uma equanimidade, como fala no Bhagavad Gita, né? Eu acabei citando aqui o Bhagavad Gita. Hoje ela foi corrida, porque a gente teve aquela intercorrência, né? E tudo, mas a gente vai ajustar isso para outros encontros. Mas, assim, todo mundo está procurando esse equilíbrio, essa estabilidade. E a nossa cultura faz com que a gente, de forma inconsciente, fique muito polarizado. Ou a gente está muito deprimido, está muito para baixo, está muito desenganado da vida, ou a gente está em estados de mania, né? Que acredita assim, eu consigo fazer tudo, eu dou conta de tudo, eu sou forte, sou poderoso, sou rico, nada está acima de mim. A gente entra num estado que na abordagem junguiana diz que é um estado de inflação, a gente fica inflado, achando que está acima do bem e do mal. Então, esses dois estados, eles podem se tornar até estados patológicos, se ficam cronificados. Então, a gente tem que perceber até onde a gente está no estado de depressão, no estado sombra e a luz, né? Porque é a mesma energia. Está no estado de mania. Então, o que falta é o equilíbrio da energia, porque a energia é a mesma. A energia psíquica, né? Que é a nossa energia vital, é a mesma. A questão é como a gente mantém a energia. Não é que a energia da depressão é diferente da energia de um estado de mania. É a mesma energia psíquica. A questão é como a gente faz esse manejo. Então, acredito que
em algum momento a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? E aí, para encerrar minha fala, mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade a você, a abertura, a sua gentileza. Pedir desculpas também, porque eu estava programado aqui para fazer no computador a live e deu algum problema. E meu celular está com alguns problemas. E aí a imagem não fica boa, fica meio borrada. Mas eu acho que o que importa aqui é o conteúdo, né? O conteúdo é o que importa. E espero ter ajudado você, ajudado outras pessoas também. E, havendo outros encontros, a gente vai se organizar melhor. Eu que agradeço muito e peço desculpa pelo tema do YouTube não ter podido ser. E aqui no Instagram também se retrasou um pouco. Mas você tem toda a razão. Quem parar para ver a imagem, desculpa, não parou para ouvir, né? E a mensagem aqui é outra, né? É outra, é outra, é outra. E passa para a gente todos os seus contatos outra vez. Eu vou deixar escrito aqui para quem quiser contratar você, os seus serviços. E eu ia dizer que é uma pena, mas não é. Eu acho que eu consegui um grande parceiro de caminho, que é você. Não vai ser meu terapeuta, mas vai ser meu acompanhante nesse processo aqui. Fala pra gente, Prabhu, e quem quiser, leia a sua obra. Siga ele nas redes sociais. Ele vai estar vindo mais vezes aqui para a gente ter esse processo todo. E esse livro que você falou, todos são ótimos, mas esse de Olhando as Suas Sombras, nossa, vai ter muita coisa para a gente destrinchar aí. Então, por favor, olha como dizia o Abu Janra, olha para essa câmera aqui, olha para essa câmera, que ninguém tá vendo, mas todo mundo tá vendo, e fala tudo o que você quiser falar, o que você quis falar e até agora você não pôde falar. Venha. Ok. Então é isso. Infelizmente eu vou precisar sair mesmo por conta do horário, que eu tenho outro compromisso agora, mas agradeço a Santana e eu estou à disposição, né? Aqui é sempre uma troca, né? Eu trago um pouquinho da minha experiência clínica, a Santana também já tem a caminhada dela nos caminhos, na espiritualidade, e ninguém aqui é melhor do que ninguém, né? A gente também está aprendendo e o que eu não sei eu corro atrás, procuro estudar, procuro saber. O próprio exercício, Santana, de escrever um livro é muito bom para mim porque me força a estudar, né? Porque a gente não vai se expor escrevendo qualquer besteira, não é verdade? Para a gente escrever e publicar, a gente tem que ter embasamento. Então é um exercício bom porque eu já vou estudar e quando eu vou escrever, eu escrevo e aí depois eu vou fundamentar minha escrita. Será que isso que eu estou falando faz sentido? Faz, então é um exercício interessante. Então, como eu coloco aqui no Refazendo a Alma, todos nós somos aprendizes, estamos sempre aprendendo. Então, Santana traz a experiência dela, eu aprendo algo, Santana colocou alguns comentários muito pertinentes, eu trago um pouquinho da minha experiência de vida e a minha experiência clínica e ajudo vocês, e aí cada um vai. A gente vai, como se fala no né? Vamos nos iluminando uns aos outros e iluminando a nossa consciência. Tá ok? Então, muito obrigado mais uma vez. Olha, eu estou num projeto para os meus 50 anos, que vai ser daqui a 5 anos, com uma escritora argentina. Mas como eu falei para você, eu quero muito tocar aí no Brasil. E agora falando com você, depois a gente vai desenvolver isso, tá? Mais para frente. Obrigada a você. Tenha um bom dia, um prazer. Você tem, não é pouca não, a sua experiência é muito boa e tem que ser dita, tá? Porque você sabe que você tem um dom, você trabalha muito bem, você se expressa muito bem, tenho certeza que você escreve muito bem. E tudo isso, quem tem um dom, a gente tem que ter um propósito na vida, que eu estou aprendendo e tentando caminhar. Assim que não guarda ele para você não, sabe? Distribui, que tem muita gente necessitada desse seu conhecimento, que não é pouco. Então, olha, um beijo, um prazer, Hare Krishna, e muita Hare sorte. Krishna. Tá bom? Tchau, tchau. A gente vai se falando. Tchau, tchau.